Torcedor vascaíno, fala galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco, para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar que hoje é um dia muito importante para o Vasco, há uma votação importante no Conselho Deliberativo e que isso deve aí fazer com que a SAF tome aí contornos para ser implementada no Vasco. É uma das votações mais importantes aí da história do Vasco, até porque pode significar um avanço para o futuro Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre reforços. Olha, no meio de muito disse-me-disse, muita falta de muitas informações desencontradas, a gente vai trazer algumas coisas aqui para vocês. O Vasco vai contratar, não vai contratar, vai vir só reforços de apostas, não vai vir, o Vasco vai usar 70 milhões ou não. A gente vai tentar explicar isso para vocês, porque até para quem está buscando informações, as fontes hoje não se encontram, as conversas não se batem. O próprio Vasco, o Duque Estrada fala uma coisa, o Jorge Salgado fala outra, o Carlos Brasil fala outra, o Osório fala outra. Qual é a verdade? A gente vai tentar trazer aqui para vocês tudo isso. Vamos falar de alguns jogadores que foram especulados ou pedidos no Vasco e qual a situação deles aí para o restante da temporada. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, salve você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Para você que curte, compartilha, se inscreve, deixa seu comentário. Inclusive, eu quero seu comentário aqui embaixo, né? Qual a sua opinião aí sobre a questão da SAF, sobre reforço? Eu quero você participando aqui. É importantíssimo quando você dá sua opinião nos nossos comentários. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista scout aqui desse canal. A gente comenta as informações do Vasco, eu sugiro os jogadores, a gente faz análise tática, a gente analisa os jogadores que estão chegando, os próprios jogadores que estão sendo destaques no elenco. Enfim, aqui é um canal de conteúdo variado, um conteúdo extenso para você, torcedor vascaíno, ficar muito bem informado. E claro, tá muito mais próximo do Vasco da Gama, então peça essa moral, se inscreve no nosso canal aí, falta pouco mais de 90 inscritos para que a gente possa chegar a 5 mil inscritos. Dá essa moral pra gente? Valeu? Vamos juntos. Então, vamos falar de Vasco, daqui a pouco eu vou falar de reforços, vamos falar sobre SAF, mas antes eu quero falar sobre a situação do transfer ban, né, do possível transfer ban do Vasco, que já está valendo na CNRD. A informação que eu tive hoje é que o Vasco já entrou aí com ação, né, dentro dos autos, com todos os pareceres. O Vasco já, a pessoa me confirmou também que o Vasco já fez o pagamento de 300 mil reais dentro da CNRD e que nesse momento o Vasco entra para retirar esta ação. Então, nos próximos dias aí, provavelmente o Vasco deve ter liberado de novo a inscrição de atletas. Lembrando que o Vasco só pode inscrever atletas até o dia 12, então por isso vão correr contra o relógio aí para poder acertar essa definição. Porque segundo informações de pessoas do Vasco, isso já foi pago dentro do regime aí de débitos, né, do Vasco da Gama. Mas enfim, vamos falar de SAF porque hoje é um dia importante. Hoje o Vasco vota lá por forma híbrida a mudança no estatuto. Para que essa mudança no estatuto? Para implementação da FAF. Não era necessário fazer isso, até porque a lei da SAF ela permite a criação de uma sociedade anônima do futebol, mas o Vasco, ciente de como é toda a situação dentro do clube, que tudo vira justiça, o Vasco, para fazer tudo dentro da lei, vai implementar dentro do seu estatuto a possível implementação da SAF. O Vasco vai colocar no seu estatuto um ponto para que a SAF já faça parte do Estatuto do Vasco para evitar qualquer problema judicial, porque já tem gente dizendo aí que vai colocar o Vasco na justiça, que vai judicializar, porque eu acho que tem uma galera que acha que eles são donos do Vasco, né? Tem 20, 30 anos no Vasco, eles acham que são donos e o Vasco é por eles e acabou, né? Por isso que tá esse negócio do escudeiro aí até agora, por causa dessas mesmas figuras políticas, né? Que eu não vou nem dizer o nome para não dar palco, mas vocês sabem quem são. Mas enfim, essa votação vai aí consistir, né? A maioria de 2/3 que tiver a votação positiva permite a entrada da SAF. Após isso, após a votação no Conselho, essa votação vai para a AGE. Isso deve acontecer no mínimo dentro de um mês. Com isso, os sócios votam para a mudança no Estatuto e a implementação da SAF. Logo após, terá a votação de aceitação da proposta vinculante e também da implementação da SAF da 777 Partners. Entre os pontos que estão dentro da proposta do CD é o seguinte:
O Vasco tem que informar aí todos os componentes da situação de governança da SAF. A pessoa que for do associativo do Vasco, por exemplo, um Carlos Osório, é hoje um cara, um dirigente da associação, da parte da associativa do Vasco. Ele só pode fazer parte da SAF após 5 anos de ter saído de dentro do associativo do Vasco. Tem também toda a situação para evitar lavagem de dinheiro e outras coisas. São tudo que vai implementar aí dentro do novo Estatuto do Vasco para a situação da SAF. Então, tem muitas informações. A gente deve saber isso logo à noite. Será transmitido também pela Vasco TV e você pode acompanhar sobre tudo isso hoje, que deve ser um dia importante. O Vasco tem essa votação como um possível lado positivo para a SAF. Sendo aprovado, o Vasco já tem mais segurança aí que a proposta da 77 Partners será aceita. Olha, vamos falar de possíveis contratações, essa situação de contratações, porque há muito me disse, o próprio Osório falou que o Vasco teria a votação da situação do possível empréstimo da 77 Partners, que o Vasco ia aceitar, que ia ter um possível aporte financeiro, que iria utilizar. Depois o Jorge Salgado falou que não ia utilizar. O Carlos Brasil já veio falando aí, a galera do lance, que o Vasco contrataria jogadores mais baratos, que não seriam jogadores que seriam para mudar a situação do Vasco, que teria toda essa situação. Enfim, hoje o Duque Estrada já falou que o Vasco iria utilizar sim o dinheiro da 77 Partners. E qual é a situação? A situação é que o Vasco hoje está dividido, mas sim deve usar alguma parte do orçamento para principalmente voltar os empréstimos, voltar a situação de pagamento dos jogadores. Está disponível sim e o Vasco deve utilizar isso, mas o Vasco tem usado muita cautela por causa da questão do mercado. Esta é a informação que eu tenho sobre a possível contratação. O Vasco vai contratar? Vai. Será grandes nomes? Não. Mas o Vasco terá sim e irá contratar jogadores para o ano de 2022. Sobre alguns jogadores que estavam sendo possivelmente especulados no Vasco, vamos dar a situação de alguns. Yuri Castilho, vem muita gente falando sobre Yuri Castilho, o jogador realmente não tem tido um bom início de temporada no Ceará, mas a informação que eu tive nesse momento é o seguinte, o jogador, segundo informações de pessoas próximas, quer recuperar o seu possível espaço dentro de time e nesse momento ele não pensa em outra equipe, ele acredita que poderá fazer o melhor ainda dentro do Ceará. Sobre o zagueiro Lucão, zagueiro do Mirassol, que fez um bom campeonato brasileiro da Série B pelo CSA. Ele vai encerrar o seu contrato ao final do Campeonato Paulista pelo Mirassol. E nesse momento o seu empresário deixa claro que o jogador, após o final do Campeonato Paulista, irá anunciar o seu futuro para 2022, mas que provavelmente o jogador não continuará no Mirassol. Sobre a situação do Carlos de Penha, a informação que a gente teve hoje é que o jogador poderia voltar a interessar o Vasco. Ninguém me confirmou isso, então vamos deixar em stand-by. A galera do Atenção Vascaínos trouxe essa informação que poderia voltar às negociações. Então esta mais ou menos o panorama para o Vasco em 2022. Qualquer nova informação a gente volta aqui, manda aquele abraço para vocês, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e em breve a gente está voltando com mais informações do Vasco para vocês. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.